Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Novamente aqui com vocês o professor Jefferson, Biologia. Mais uma aula, a última aula foi revisão, hoje não será uma aula de revisão, hoje falaremos sobre um outro reino. Antes de eu começar a falar sobre os fungos, quero lembrar vocês, ficou dúvida, alguma aula que você não pôde acompanhar ao vivo, volta no aplicativo Aulas Paraná, no Classroom, no YouTube você tem acesso a tudo. E desde a aula passada no Classroom, vocês têm a opção de confirmar a sua presença. Então clica na aula, vai estar aparecendo lá para vocês, aula 13. A hora que você abrir a aula, vai ter lá, exercícios, slides, presença. Clica na presença e automaticamente a tua chamada vai para o livro de chamada do professor. Ficou mais fácil agora de confirmar que você fez a atividade. Não precisa somente esperar o professor ver que você enviou. Você pode assistir a aula, confirma a presença e depois faz a atividade. Tudo bem? Não esqueçam de fazer isso, muito importante, confirmar a presença em todas as aulas. Ótimo? Vamos lá, nossos fungos, um reino muito interessante e também muito saboroso. Tem várias aplicações alimentares dos fungos. Devemos agradecer muito a eles. Para variar, como toda aula, aquela noticiazinha. Uma retirada do jornal Estadão sobre uma descoberta bem interessante que não foi feita por brasileiros, mas foi feita no Brasil. Descoberto o fungo amazônico que degrada plástico mesmo sem oxigênio. O organismo conseguiria quebrar cadeias de poliuretano em condições de aterro sanitário, diz o estudo. Pesquisadores americanos descobriram um fungo na Amazônia equatoriana capaz de degradar poliuretano, um tipo de polímero muito usado para a confecção de espumas, adesivos e tintas. Olha só que interessante. Pessoal, aterros sanitários é uma das coisas que o ser humano está aprendendo a não precisar, ainda usamos muito, e lá tem um acúmulo de matérias que não se degradam, como o plástico. E aí, se você pega só o título da reportagem, você acaba achando que a salvação de todo o plástico do planeta foi descoberta. Olha lá, descoberto o fungo amazônico que degrada plástico. Nossa, então vai destruir todo o plástico. Esse é um cuidado que nós temos que ter com qualquer notícia que a gente vai ler. Você lê só o título, você sairia acreditando que já dá para degradar qualquer plástico do planeta. E cuidado, isso seria as tão famosas fake news, falsas notícias. O que tem disso? Leia com atenção o texto que eu coloquei para vocês. Esse fungo degrada plástico? Sim! Poliuretano, um tipo de polímero muito usado para fazer espumas, adesivos e tintas. Vai degradar sacolinha plástica, embalagem? Não vai. Então presta atenção, tanto pela virtude dos fungos, tanto para a maneira que você trata uma notícia. Ler só o título da notícia não te faz conhecer o assunto. Tudo bem? Aí não adianta sair falando, nossa, já dá para jogar plástico à vontade que tem como um fungo destruir. Não é bem assim. Maravilha? E como esses fungos fazem isso? Por que o fungo consegue destruir plástico? Eu tive colegas de faculdade que pesquisavam fungos que degradam corantes de tecido. Contei numa aula de 9º ano sobre um derramamento de petróleo da Petrobras, que existem fungos que são usados junto com bactérias para degradar o petróleo que fica no solo por centenas de anos, ele acelera esse processo de degradação. Que virtudes os fungos têm, que são muito parecidas essas virtudes com a de algumas bactérias, que eles podem ser utilizados para destruir substâncias tão complexas. Isso é parte do que nós vamos falar hoje. Vamos para os nossos objetivos? Ser feliz. Esse é muito bom. Conhecer a história natural do grupo. De novo, história natural. Do que se alimenta, como se nutre, como se reproduz, como se desenvolve, os ambientes, a interação dele com o ambiente. Maravilha? Entender os ciclos reprodutivo e vegetativo. Professor, vegetativo e de vegetais. Não. O termo vegetativo se refere à fase da vida em que não há reprodução. Entendeu? Então, por exemplo, nesse momento eu estou aqui vegetando. Eu estou num momento da minha vida que não é reprodutivo. Maravilha? Se eu estivesse fazendo uma meiose, eu inteiro fazendo uma meiose, fazendo 2 eu. O que estaria acontecendo? Eu estaria numa etapa reprodutiva, aumentando o número de indivíduos na espécie. Não precisa, a espécie já está bem cheia de indivíduos, né? Analisar a maneira como os fungos são classificados. Então, conhecendo a história natural, eu sei de maneiras para organizá-los. E é bem interessante essa maneira.
Vamos lá, parte a parte. Aquele quiz básico para ativar o seu cérebro. Olha aqui. Aqui do lado, cogumelos do tipo champignon, pronto para a gente fazer um estrogonofe. Pensou? Que delícia. Seres eucariontes alimentam-se por absorção e com parede celular feita de um polissacarídeo chamado quitina. Esses seres pertencem a qual reino? Responde, nós já voltamos. Fácil, né? Poxa, professor, como assim é fácil? Você trouxe informações ali que a gente não conhecia. Pois é, essa era a intenção. Então eu pensei, será que eu descrevo o reino fungi para eles? Ou eu faço um quiz descrevendo? Aí eu fiz o quiz descrevendo. Olha só. Quem são os fungos? São seres eucariontes que alimentam-se por absorção e eles têm uma parede celular feita de um polissacarídeo chamado quitina. Então, eu aproveitei num slide só e juntei duas coisas, definição de fungos e um quiz. Eu imagino que vocês já tenham dado o palpite que era o reino fungi, porque a aula é de fungos. Imagino que vocês tiveram essa percepção. Olha que bonitinho esse fungo. Então, aqui na imagem, o que a gente está vendo é um fungo como se ele estivesse cortado e como se nós fôssemos capazes de enxergar estruturas microscópicas do fungo. Se você cortar um funguinho, você não vai ver isso. Certo? Então, cuidado. É só uma imagem representativa. Não é como eles são ao serem cortados exatamente. Possui uma parede celular, feita de quitina. É o mesmo polissacarídeo, é o mesmo carboidrato do esqueleto da carapaça dos crustáceos. Do camarão, dos siris, dos caranguejos, das lagostas. É o mesmo das baratas. Então, se dá para fazer estrogonofe com champignon, dá para fazer estrogonofe com barata também, né? Já pensaram nisso? Seria uma boa ideia, né? As perninhas assim, ia ser legal. Glicogênio. Glicogênio é a maneira como eles guardam energia. Nós, animais, quando nos alimentamos, a gente consome mais do que precisa naquele momento e guarda para os períodos enquanto não estamos comendo. A gente guarda de duas maneiras. Primeira maneira, glicogênio no fígado. Segunda maneira, triglicerídeos, gordura. Ótimo. Os fungos guardam somente como glicogênio, semelhante aos animais. Olha só, mais uma semelhança. Só que eles se reproduzem por esporos, pequenas partículas, podendo ter uma célula reprodutiva ou mais de uma, que podem viajar pelo ar ou pela água. Nós não nos reproduzimos por esporos, certo? Mas é uma semelhança dos fungos com os protistas. As algas protistas usam esporos. É muito parecido com plantas que têm o grão de pólen. Então, pessoal, até também tem plantas que usam esporos, os soros, os sorédios das briófitas. O que vocês precisam pensar a respeito de fungos? Eles estão muito parecidos com protistas, protoctistas. Eles têm características semelhantes a plantas e semelhantes a animais. Então, na escala evolutiva, eles estão no meio do caminho entre esses três grupos. Por muito tempo, a gente já viu, os fungos foram classificados como plantas, inclusive, pela questão da imobilidade principalmente. Mas depois descobriu-se que a imobilidade não mostra que eles fazem fotossíntese, e sim que eles se alimentam por absorção. E o corpo deles, as células são conectadas umas nas outras, formando longos filamentos, chamados hifas. E todas as hifas juntas formam o que nós chamamos de micélio. É o corpo do fungo. E quando a gente imagina os fungos que têm cogumelo, Basidiocarpus, o que a gente vê o cogumelo é a estrutura reprodutiva. A maior parte do fungo está dentro do tronco da madeira, está no solo, ali na matéria morta do solo. Então, por exemplo, quando você come um champignon, você está comendo o órgão reprodutor do champignon. O órgão vegetativo dele está dentro do solo. Quando come um shiitake, um shimeji, que são outros fungos, cogumelos, você está comendo a parte reprodutiva dele. Já pensaram nisso? Diferente, né?
Como os fungos são organizados? Exatamente por esse termo que eu estava falando agora, reprodução. Conforme a maneira que eles fazem reprodução, mostra que eles têm um ancestral em comum. Isso é interessante nos fungos, que cada tipo de ancestral de fungo tinha uma técnica reprodutiva e eles mantêm essa técnica reprodutiva até hoje. Por exemplo, Chytridium-micetus, eles têm zoósporos. O que é isso? São esporos com flagelos, como se fossem animaizinhos, por isso o termo zoo, que podem se mover o tempo todo. Então eles se difundem pela água. São fungos que obrigatoriamente dependem do ambiente aquático para migrar. Zigomicotas, ou zigomicetus, o bolor preto, que os esporos conseguem voar pelo ar. Nesse momento pode ter esporos de zigomicetus aqui no ar. E se tivesse um meio nutritivo, um pão, um feijão, um arroz, ele pode colonizar, esse esporo se desenvolve, porque é nutritivo, e em algum tempo a gente vai ver aquele bolor acontecendo ali em cima. Entenderam? Ascomicetus, esses são fungos fenomenais, gente. Os fermentos, né? Os coalhos, então para a gente poder fazer pães, para a gente poder fazer queijos, ascomicetus. Esse grupo aqui é o que a gente mais tem que gostar dos fungos. Pense a sua vida sem pão. Um queijinho também vai bem, é uma dupla que é bem boa, né? Esses fungos ascomicetus aqui, eles têm uma técnica reprodutiva que eles fazem esse cálice, esse ascon, e ali dentro está cheio de esporos. Eles têm bolsinhas contendo os esporos e essas bolsinhas são liberadas. E por último, os fungos que têm como estrutura de reprodução os basidiocarpos, os cogumelos. E embaixo do chapéu do cogumelo, nessa abertura que tem aqui, é onde ficam os esporos que o vento carrega. Maravilha? Então, como é que seria a estrutura hereditária dos fungos? Um ancestral dos fungos, que a gente conhece pouco a respeito, em algum dado momento, um grupo descendente desse ancestral passou a produzir uma parede celular feita de quitina, absorver nutrientes ao seu redor, organizou suas células em hifas, reprodução por pequenos esporos. Chegou neste momento, se dividiu em dois grupos. Um grupo que os esporos tinham o flagelo e um grupo que os esporos perdem o flagelo. Dependem do ar para serem carregados. Esse grupo que depende do ar gerou os zigomicetus e para o outro lado começou a haver uma parte do corpo abrigando esses esporos, o corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação começou a produzir bolsinhas para pôr os esporos, ascósporos, de origem ascomicetus. Para outro lado, começaram a fazer os cogumelos para segurar os esporos, os basidiósporos. Preciso gravar todos esses nomes? Não, é só para demonstrar para vocês como foram ocorrendo as mudanças. Chytridium-miceto virou zigomiceto? Não, ninguém virou ninguém. Tem um ancestral em comum, que originou essa linhagem e originou essa linhagem. Sua mãe não virou seu pai. Desculpe, sua avó não virou seu pai. Seu pai não virou você. Mas ela originou o seu pai e também pode ter originado os seus tios, que têm o mesmo ancestral, sua avó, mas linhagens diferentes. Aqui é o mesmo caso, um ancestral em comum, linhagens diferentes. Maravilha? Este é o raciocínio a analisar filogenias. Fica atento. De novo, exercício. Esse exercício é de somatória. Eu vou explicar ele bem detalhadamente. Presta atenção. Que imagem bonita, né? Eles são todos fofinhos. Universidade Federal de Santa Catarina. O mofo, que ataca os alimentos, ou cogumelos comestíveis e o fermento de fazer pão, são formados por organismos que pertencem ao reino fungi. Com relação a esse grupo, assinale as proposições verdadeiras. Professor, onde estão essas proposições? Aqui. Uau! Primeira proposição. São organismos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, autotróficos facultativos. 2. O material nutritivo de reserva é o glicogênio. 4. Em função da nutrição heterótrofa, esses seres podem viver em mutualismo, em saprobiose ou em parasitismo e ainda fazer fotossíntese. Nutre-se por digestão, 0,8. Nutre-se por digestão extracorpórea, isto é, liberam enzimas digestivas no ambiente que fragmentam macromoléculas menores, permitindo sua absorção pelo organismo. E 16.
reproduzem-se apenas assexuadamente por meio de esporos, formados em estruturas denominadas esporângios, ascos e basídeos. Olhando para cada uma das opções, você vai indicar qual está correta. Pode ser A ou podem ser As. Façam e já conversamos.
Extensa a questão e exige bastante atenção. Presta atenção. Eucariontes uneopluricelulares. Até aí tudo bem. A questão aqui, autotróficos. Não produzem o próprio alimento. 0,1 não marca, tá errado. 2. Material nutritivo de reserva é o glicogênio. Correto. Marca. 4. Em função da nutrição heterótrofa, esses seres podem viver em mutualismo, em saprobiose ou em parasitismo. E ainda fazer fotossíntese. Por mais que você nem soubesse o que é mutualismo, saprobiose ou parasitismo, você sabe que fungo não faz fotossíntese. 8. Nutre-se por digestão extracorpórea. Eles fazem digestão fora do corpo. Isto é, liberam enzimas digestivas no ambiente, que fragmentam macromoléculas menores, permitindo sua absorção. Correta também. Exatamente isso. Eles não têm um sistema digestivo. Libera a enzima digere a substância, eles absorvem o resultado da digestão. 16. Reproduzem-se apenas. Não, lembra que em biologia a gente evita usar essas palavras? Porque a gente tem muitas exceções. Não é apenas assexuadamente. Fungos também fazem reprodução sexuada. Então a 16 está errada. Ótimo. Seguimos no nosso conteúdo. Um quiz. Bem rapidamente. Os fungos são classificados de acordo com qual característica? Nutrição, reprodução, locomoção ou administração? Pessoal, a imagem já nos ajuda, né? O que tem na imagem? 2 cogumelos, 2 corpos de frutificação, que servem para quê? Reprodução, que é a maneira como os fungos são classificados. Ótimo? Indo em frente. Primeiro grupo, Chytridiomycota. Micotas, micos, é quando a gente está falando de fungos, é o termo grego para fungos. Então, Chytridiomycota são os fungos que têm flagelo para se locomover ainda. Olá! Nossa, professor, está escrito tudo errado ali, né? Não, só está escrito em outra língua. Lembra que nós aqui usamos imagens que são livres de direito de reprodução e que nem sempre o que eu preciso eu acabo encontrando legendado em português. Então, por isso eu peço que vocês desconsiderem a legenda e prestem muita atenção no que eu vou contar para vocês. Olá, um esporo flagelado, que ele começa a parar de usar o flagelo e começa a se mover como uma ameba, pseudópodes, se dispersa no ambiente, começa a crescer umas hifas como se fossem raízes, ele começa a aumentar as raízes, a bifurcá-las e também a fazer mitoses, aumentar o número de células, forma grandes colônias, essas colônias formam bolsas que ali dentro começa a ter meiose e formar esporos, essas bolsas se abrem, e os esporos com flagelo saem nadando pelo ambiente líquido e o ciclo se repete. Maravilha? Bem simples. Preciso gravar este ciclo inteiro? Não, só quero que você me diga, você conseguiu acompanhar o que eu te falei? Ah, muito obrigado. Então você não precisa gravar os nomes e nem que eu feche essa tela e você refaça o ciclo no caderno. Simplesmente eu quero que você olhe para um ciclo desse e compreenda o ciclo. Entenderam a intenção? Vamos em frente. Zigomicetos. Os bolores mais comuns que a gente tem. Bolores pretos, bolores verdes e bolores brancos. Principalmente o preto é um zigomiceto. Olá. Aqui um pouco diferente. Uma fatia de pão, correto, mostrando as hifas do fungo. Ou seja, as células dele que estão dentro do pão. Células essas vegetativas. Aí ele entra na etapa reprodutiva. O que ele faz? Ele produz bolsas, que lá dentro ocorre meiose, e dentro dessas bolsas tem os esporos, que são pretos. Quando você vê um bolor preto no pão,
Quer dizer, nossa, agora o meu pão embolorou? Não. Quer dizer que agora o bolor do seu pão está reproduzindo. Ele já poderia estar morando no seu pão há mais tempo e você não sabia. Por isso é muito importante ter cuidado com a maneira com que você conserva os alimentos e com o prazo para consumi-los. Principalmente alimentos que não envolvem conservantes. São muito saborosos, mas precisam desse cuidado, porque tem vários zigomicetos que trazem problemas sérios de saúde. Aí o que acontece? No seu próprio pão, também acontece que vários esporos podem ter caído nesse pão, começa a crescer as hifas do fungo, e hifas de fungos diferentes se encontram e usam o seu pão para se reproduzir. Olha aqui, ó, hifas diferentes, a gente não chama de macho e fêmea, a gente chama de positivo e negativo, no caso de fungos. Então, hifas positivas se encontram com hifas negativas, encontram, trocam gametas, e esse gameta germina, formando um outro funguinho, zigomiceto, que vai produzir esporângios e esporos. Então, no seu pão, eles podem estar fazendo reprodução assexuada, criando esporos, ou sexuada, hifa com hifa, criando outros fungos. Ótimo. Isso é válido para zigomicetos. Continuando. Ascomicetos, aquele que eu falei para vocês, que é o grupo que a gente tem que mais gostar deles. Maravilha? Na próxima aula, eu vou falar sobre a importância médica e econômica dos fungos. Eu vou trazer bastante detalhes sobre esse tema. Eu vou falar muito de ascomicetos na próxima aula. Correto? Então já se preparem para isso. Aqui uma imagem real de um ascomiceto, só que isso aqui é extremamente ampliado, que a gente enxerga é só uma mancha alaranjada. Então, para enxergar essa imagem aqui desse formato, é pelo menos 40 vezes de aumento, ou seja, aumentar a resolução do olho humano em 40 vezes. É um aumento bem considerável. Não é uma aproximação, é um aumento, são lentes diferentes. E aí, se eu aumentar mais vezes, para cerca de 100 vezes, eu vou conseguir enxergar as hifas e os esporos na parte de dentro. Então, o asco é o termo grego para cálice. Ele tem um formato de cálice, de taça, e dentro dessa taça tem bolsas contendo esporos. E quando estão maduros, o vento carrega. E nós, seres humanos, aprendemos a trabalhar muito bem com isso. As leveduras, os fermentos, para a gente poder produzir muito alimento e muito mais coisa do que alimentos também. Deixa para a aula de economia dos fungos. E o último grupo, os basidiomicetos, os que produzem os cogumelos. Então, ele vai ter a parte vegetativa dele, no solo ou no tronco apodrecendo, na casca da planta. E, quando ele precisa reproduzir, forma-se esse basidiocarpo, que lá na ponta produz esporos. E tem vários tamanhos, vários tipos, vários formatos. A maior parte dos fungos que a gente come, o fungo, são basidiocarpos. E tem fungos caríssimos. Vou falar na próxima aula também, por exemplo, as trufas. Não aquele chocolatinho chamado trufa, um fungo chamado trufa. Raríssimo no mundo e de valor absurdamente alto. Basidiomiceto produz os cogumelos, os basidiocarpos. É a melhor coisa para se lembrar deles. Mais um exercício para vocês. Presta atenção no texto. Os organismos conhecidos atualmente como fungos já foram considerados plantas. Aponta uma semelhança entre fungos e plantas que justifique a antiga classificação dos fungos e uma diferença entre eles que justifica a classificação atual deles em um grupo à parte. Não tem alternativas, é uma questão dissertativa. Construa a sua resposta e logo você compara com a minha. Se precisar discutir, aí você usa os aplicativos e conversa com o seu professor. Faz aí e já voltamos.
Pessoal, verifica aí se a tua resposta está parecida com a minha. Veja se está bem próxima. Qualquer coisa depois discuta com o seu professor. Semelhança entre fungos e plantas. O que eu coloquei? Fixos ao substrato. Ah, professor, por que você não fala no solo? Porque pode estar fixo na madeira, pode estar fixo no seu pão, então substrato. E a presença de parede celular. Plantas têm parede, fungo tem parede. E aí o que permite que os fungos sejam separados das plantas, que justifique uma classificação à parte? Fungos não realizam fotossíntese. Então isso difere eles das plantas, certo? Você pode pôr que os fungos armazenam glicogênio, nas plantas é amido. Você pode pôr que a parede dos fungos é de quitina, nas plantas é celulose. Tem várias outras opções que você pode colocar, todas elas servem, tá bom? Todas juntas também serve. Ótimo? Mais um exercício, com o mesmo tema, fungos. Universidade Federal do Ceará. Assinale a alternativa que descreve corretamente a importância ecológica e ou econômica dos fungos. Primeira, os mixomicetos são capazes de degradar oxidativamente o ferro, proporcionando a reciclagem de sucata metálica. Os deuteromicetos possuem representantes capazes de síntese de compostos orgânicos a partir da fotólise da molécula de água. Os basidiomicetos são comumente utilizados como suplemento alimentar e para a produção de bebidas alcoólicas como o vinho e a cerveja. As leveduras são capazes de inibir o funcionamento do material genético da célula infectada e passar a comandar a síntese de proteínas dessa. E por último, os esporos de algumas espécies de ascomicetos são utilizados na síntese de pigmentos utilizados na indústria de alimentos.
muito termo técnico, mas com pequenas atenções e sem conhecer a maior parte dos termos técnicos, você responde. Sente só a ideia. Os mixomicetos, que esse grupo eu nem tenho ideia, reciclagem de sucata metálica. Pera aí, eu falei para vocês que os fungos se alimentam de matéria morta. Sucata metálica não é matéria morta, é algo que não é vivo, muito menos morto. Então, esquece. Deuteromicetos, o que eles fariam? Nossa, síntese de compostos orgânicos a partir da fotólise, da quebra usando luz. Fotólise, quebra usando luz. Da molécula de água. Peraí, produzir moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas, isso chama fotossíntese, quem faz são plantas, não são fungos. Basidiomicetos, cogumelo, para fazer vinho e cerveja. Você vai no mercado, tem as garrafas de vinho cheias de cogumelo lá dentro da garrafa? Não, né? O cara abre a lata de cerveja, pula um cogumelo para fora, junto com o Super Mario atrás até. Claro que não, né? As leveduras são capazes de inibir o funcionamento do material genético da célula infectada e passar a comandar a síntese de proteínas dessa, se elas fossem vírus. A gente viu na aula de vírus, né? Ciclo lítico dos vírus, nada a ver com fungos. Ah, só sobrou a letra E, marca. Leia a letra E. Os esporos de algumas espécies de ascomicetos. Ascomicetos produzem esporos? Sim, formato de cálice, a bolsinha contendo esporos. São utilizados na síntese de pigmentos utilizados na indústria de alimentos? Sim, lembra a cor laranja bem forte que eu mostrei para vocês na imagem? É essa a resposta correta. E você poderia saber qual é a correta eliminando as erradas. Você não era obrigado a saber que ascomiceto é usado na indústria de alimentos, mas você é obrigado a saber que as outras 4 estão erradas. Ótimo. E as outras 4 estão erradas, e um aluno de primeiro ano já tem que ter condição de perceber isso. Maravilha? No segundo ano, então, vocês são ótimos. Próximo capítulo, o que eu comentei com vocês. Ecologia dos fungos, importância econômica, micoses, as doenças causadas por fungos, caderno, lápis, borracha, apontador, régua, canetas, vai ter tabela, vocês e eu. Relembrando, para fechar a aula de hoje. Saprófagos, decompositores, se alimentam de matéria morta. Eles que vão fazer o caminho contrário das plantas. Transformar a matéria orgânica em inorgânica, de volta a nutrientes. Parede celular de quitina e a reserva com carboidrato, glicogênio. Organizados, classificados de acordo com o tipo de ciclo reprodutivo. Todos os fungos são comestíveis, uns apenas uma vez, tá? Então presta atenção, não vai sair usando o que você não deve só porque você achou um fungo eu vou comer. Tá bom? Pode ser a última coisa que você vai comer na sua vida e aí você nunca vai comer nada mais porque você vai morrer. Então cuidado. Tomar água, se alimentar bem, fazer atividades em casa, ler, escrever, desenhar, cozinhar, converse com quem está ao seu lado, manter uma rotina saudável. Obrigado por acompanhar mais esta aula. Fiquem bem e nos vemos na próxima aula.